Oi gente, aqui é a Mariana e hoje eu tô de volta pra falar com vocês sobre dois suspenses, dois thrillers que saíram em inglês no ano passado, que foram traduzidos para português também no ano passado e que ganharam muita atenção na mídia no exterior. Mas eu notei que eles, na verdade, são meio romances literários e foram traduzidos para o português e vendidos como thrillers. E aí eu vi pessoas que acharam os dois incríveis, pessoas que acharam um incrível e outro horrível, pessoas que acharam os dois horríveis. E eu acabei lendo os dois, até porque eles são muito curtos, e vim aqui dar a minha opinião pra vocês. Como eu disse, os dois livros que eu tenho pra falar hoje são uma mistura de romance e ficção literária, se você quiser chamar assim, é como geralmente se usa em inglês, que é pra falar sobre aquele livro que é um romance puro e simples, que tenta abordar temas mais, não diria profundos, mas mais complexos, temas mais sutis, se utilizando de metáforas, analisando grandes verdades sobre a existência humana ou sobre a sociedade e tudo mais. Um romance puro e simples, um romance que não se categoriza em gênero. Esses dois livros, quando saíram nos Estados Unidos, eu vi muita gente lendo, e no Reino Unido também, muita gente lendo e falando deles em canais de assim, que focam em literatura, que focam nesses romances mais literários. Pessoal que lê muito livro que é indicado a prêmios, como Booker e tal. E aí, depois, eu notei que esses livros ficaram famosos por causa também do gênero. Eles são bem rápidos, bem ágeis, são muito dinâmicos. E os dois acabaram meio que entrando, sendo difundidos em outros canais do YouTube, por pessoas que costumam ler mais livros de suspense e tudo mais. Quando os dois livros saíram aqui no Brasil, eu notei que o foco do marketing dos dois livros foi muito em vendê-los como livros de suspense. E eu também notei que pessoas que costumam ler suspense, algumas gostaram, algumas detestaram os dois livros. E parece que os dois, ou você ama ou você odeia. Nenhum dos dois é realmente neutro, sabe? É impossível você ser neutro em relação a esses livros. Todo mundo tem uma reação muito visceral a eles. Enfim, o primeiro é Minha Irmã, a Serial Killer. Eu não vou tentar dizer o nome da autora, porque eu tô com muito medo de dizer e sair muito errado. Mas eu vou colocar o nome dela aqui embaixo. E o segundo é Canção de Ninar, de Leila Slimani. Eu acho que é assim que se pronuncia, mas também vou colocar aqui embaixo. Enfim, eu vou tentar descrever de forma bem superficial, até pra não entregar nada do livro, porque os dois são muito curtos e muito, muito intrigantes. E dar um pouquinho da minha opinião pra vocês verem se vale a pena pra vocês, se é o livro pra vocês ou não. O primeiro livro que eu tenho pra falar, Minha Irmã, a Serial Killer, conta a história de duas irmãs morando em Lagos. E o livro já começa no meio da cena de crime. Entrando na cena de crime. Começa com a irmã, em torno de quem a história gira, né? O ponto de vista principal é o dela, recebendo uma ligação da irmã mais nova. E a irmã mais nova basicamente dizendo, eu preciso que você venha aqui. E quando ela chega lá, a irmã mais nova matou um cara e a irmã mais velha tem que ajudar a encobertar, a limpar a cena do crime e a evitar que a irmã mais nova dela seja descoberta. Logo é revelado no livro, é coisa realmente muito rápida, que a irmã mais nova já tinha matado outros dois caras, ou seja, com o terceiro assassinato ela é tecnicamente uma serial killer. E você vê a irmã mais velha tendo o conflito ético de decidir se aquilo é ou não algo certo a se fazer. Ao mesmo tempo ela tem o vínculo com a irmã, mas ela não sabe se ela extrapolou todos os limites ao encobrir a irmã dela. Ela não sabe se ela deve agora, no terceiro, abrir o jogo e contar à polícia o que aconteceu. Ela não sabe se ela deve contar a outras pessoas o que aconteceu e talvez evitar a morte de outras pessoas. E você vê o quanto a sociedade de Lagos, a sociedade machista de Lagos, influenciou as duas irmãs a se tornarem quem elas são. Óbvio que o livro jamais daria a entender que a irmã mais nova se tornou um serial killer por causa do machismo institucionalizado na sociedade de Lagos. Mas você vê que as duas irmãs são como que extrapolações do que elas foram influenciadas a se tornarem. As duas, você tem flashes do passado das duas, e o suspense do livro não está em descobrir quem cometeu o crime ou quem vai morrer. Essas duas peças são expostas desde o começo. Mas sim em descobrir o que influenciou essas duas irmãs a se tornarem quem elas são, quem de fato elas são,
Será que as duas são tão diferentes assim? Será que a irmã mais nova é tão horrenda assim? Será que essa atitude de encobrir a irmã mais nova não também é colocar pessoas em riscos? Será que ela tem culpa de ser quem ela é? E, ao mesmo tempo, quais as consequências do ato da irmã mais velha de ajudar a irmã mais nova? Eu não me lembro do nome de ninguém. Toda vez que eu fecho um livro, eu automaticamente esqueço os nomes de todos os personagens. Mas o suspense está realmente em descobrir por quê e o que vai acontecer. E a partir do momento em que, eu acho que é Koyede, ajuda a irmã mais nova dela a encobrir o terceiro crime, você vê o quanto é uma bola de neve, o quanto a história cresce e agrega cada vez mais consequências a cada ato, a cada ação que é tomada, a cada decisão que é tomada. Eu achei realmente excelente. Eu vi gente que não gostou, que achou que não havia suspense o suficiente no livro, mas eu acho que isso vem muito do fato de que o jogo já está pré-estabelecido, as cartas já estão colocadas na mesa. O suspense não está, como geralmente como tradicionalmente é no gênero, no quem, e sim no porquê, e sim no como e tudo mais. Extremamente interessante, uma leitura muito rápida, muito viciante, você fica virando as páginas querendo saber o que acontece. E eu diria que esse livro é mais suspense do que literatura com L, se se pode dizer que isso existe. Ele é realmente um livro mais focado nas consequências e nas ações e no thrill, né? Naquela coisa de descobrir o que vai acontecer, do que realmente em explorar emoções humanas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo ele transcende o gênero ao trazer discussões que são muito relevantes para a mesa, ao trazer tópicos que normalmente são ignorados em outros livros e principalmente, o que é algo extremamente raro em livros de suspense, por incrível que pareça, por tornar a mulher não a vítima, e sim o agressor dos crimes. Então é um livro muito interessante, eu recomendo demais, tanto para pessoas que gostam de suspense tradicional, como para pessoas que gostam dessa suposta literatura com letra maiúscula, de livros mais tradicionais que exploram sentimentos e emoções e pessoas e relações humanas e tudo mais. O segundo livro que eu tenho para falar com vocês é Canção de Ninar, de Leila Slimani, eu acho que é Slimani. Esse também é um livro que fez muito sucesso ano passado, também é um livro que meio que superou as expectativas e uniu dois grandes grupos de interesses literários. E esse, na minha opinião, tá sendo vendido errado, sabe? Eu acho que as pessoas acabaram disseminando a ideia de que esse livro é um livro de suspense, mas ele não é tão um livro de suspense. Ele é mais um livro, novamente, de literatura. Em inglês se usa o termo literary fiction, tipo, livro de ficção de literatura, mas em português eu tenho a impressão de que chamar o livro de literatura, assim, seria meio pejorativo com os livros que não fossem chamados de literatura. Mas enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. O livro tem sido vendido por muita gente como um livro de suspense, como um livro, digamos, de crime. Mas ele, na verdade, provavelmente frustraria muita gente que gosta de livros de crime. Canção de Ninar, ele tem dois títulos em inglês. Em um, eu não lembro se nos Estados Unidos ou no Reino Unido, cada um tem um título diferente. Em um deles é Lullaby, que é Canção de Ninar, e no outro é The Perfect Nanny, A Babá Perfeita, que é meio cheesy, meio tipo, dá essa ideia de que realmente é um livro de suspense de crime, assim. Até porque vários livros foram publicados ano passado, aparentemente foi a moda, sobre babás criminosas, ou babás que desapareceram, ou babás que têm um segredo e tudo mais. Mas Canção de Ninar é muito mais que isso. Ele segue basicamente duas mulheres. Uma é Louise, que é a babá, e a outra é Miriam, que é a mãe das crianças. E você segue essas duas mulheres na trajetória entre elas se encontrarem e meio que o crash entre as duas, a explosão dessa relação. Miriam é uma parisiense que está muito cansada, ela acabou de ter o segundo filho e ela quer voltar a trabalhar. Ela sente falta daquilo que trabalhar tornava ela, sabe? Ela sente falta da sensação de ter essa independência da vida de casa. Ela ressente o marido dela por ele trabalhar fora de casa e não ficar indo o tempo todo com as crianças e tal. Nessa fase de tentar
voltar ao trabalho, Miriam contrata Luiz, eu acho que é Luiz. Luiz, que é essa babá perfeita. Luiz entra na vida do casal para cuidar dessas duas crianças e aos poucos vai se tornando cada vez mais indispensável e meio que penetrando cada vez mais na trama da vida do casal, na rotina do casal e dessas crianças. Ao mesmo tempo que você segue as duas, você vê pedacinhos de outros personagens na história. Você vê um pouquinho sobre o marido, você vê um pouquinho sobre as crianças, um pouco sobre a filha de Luiz, um pouco sobre a vizinha que viu o crime acontecer. Você já começa o livro com uma cena muito chocante, que é a de duas crianças morrendo. Nem morrendo, mas mortas, sendo descobertas e tipo, você já começa sabendo que as crianças vão morrer. É a primeira cena do livro. E provavelmente é isso que torna Canção de Niná tão chocante e ao mesmo tempo tão eficiente. Durante todo o tempo que você está lendo o livro, você já sabe que ele vai culminar naquilo. E talvez por isso eu ache tão estranho que as pessoas se decepcionem com o final, que pra mim é o único final lógico e aceitável do livro. Mas que ao mesmo tempo não é um final tradicional. Eu não tô dando spoiler, não tô entregando nada, mas é sério. Não tem como um livro com uma premissa como essa ter um final de bem versus mal e tudo mais, porque não é isso que está sendo discutido. O livro vai além de todas essas questões e discute relação de classe, de gênero, discute o papel da mulher na sociedade, discute como pessoas de classes diferentes lidam com maternidade de formas diferentes, lida com imigração, lida com uma série de temas diferentes e de forma muito humana, sabe? O livro revela em pequenas pitadas coisas muito essenciais sobre os seus personagens, em cenas em que eles não necessariamente vociferam aquilo que eles são e aquilo que eles pensam, mas que cenas que demonstram isso mesmo assim. E é um livro extremamente curto, também deve ter menos de 200 páginas, eu li no Kindle os dois, então não sei dizer o número de páginas exato, mas cerca de 200 páginas, e é um livro extremamente rápido, mas ao mesmo tempo extremamente angustiante. Você tá o tempo todo naquela espiral de sentimentos e de solidão e de ressentimento e de coisas positivas e negativas se associando e eu sinceramente não sei como descrever o livro sem dar maiores detalhes da trama, mas é realmente super interessante ver como você chega do ponto A ao ponto B sabendo que o ponto B vai ser atingido no final da história. Você já... É o tipo de filme, digamos um Moulin Rouge, em que você já começa vendo o personagem principal morrer. Você sabe que aquilo tá fadado a acontecer e ao mesmo tempo você torce tanto para que não aconteça. E ao mesmo tempo você torce tanto para encontrar uma explicação para aquilo que aconteceu. E a explicação obviamente nunca vai ser satisfatória, assim como a explicação de minha irmã serial killer nunca vai ser satisfatória. Mas apesar de não haver justificativa razoável para o fato que acontece em cada um desses livros, há sempre uma explicação interessante a tentar ser encontrada. E por mais que não se justifiquem os atos de nenhum dos personagens, todos os personagens em todos esses livros nesses dois livros são falhos, ao mesmo tempo é extremamente interessante entrar na cabeça de outra pessoa e ver a lógica por trás das ações dela, como às vezes a pessoa é encurralada por questões sociais, por questões de gênero, por questões inúmeras, por questões mentais até, como essa pessoa é forçada a agir e como ela age, as repercussões desse ato. Nesse ponto, os dois livros são muito parecidos, apesar de eu achar que Canção de Niná não é puramente um suspense, e por isso, pessoas que vão esperando um suspense geralmente se decepcionam. Vai esperando um livro sobre classe, sobre ser humano, e principalmente sobre ser mulher, porque vários personagens do livro, que são mulheres, são abordados em pontos diferentes da vida e em pontos diferentes de trajetória mesmo. Pessoas que reagem de formas diferentes a coisas diferentes, que foram criadas de formas diferentes, e você vê o quanto isso influencia as ações delas. Eu achei realmente excelente. Mal posso esperar para ler o outro livro de Leila Slimani, que foi traduzido para o inglês, eu acho que deve ter para sair em português também. Mas realmente recomendo Canção de Niná, só que para um público diferente do primeiro. Apesar de eu ter gostado dos dois, eu acho que Minha Irmã Serial Killer é mais um livro pro
para o público fã de suspense. E Canção de Ninar é um livro mais universal, um livro que trata sobre o humano e não sobre um crime em específico. Então é isso, gente. Hoje eu falei sobre esses 2 livros de suspense e são leituras extremamente rápidas, ótimas formas de começar o ano, né? Adiantando a lista de leituras. Também são 2 livros que eu recomendo demais se você precisar pegar um voo, por exemplo, precisar de uma leitura rápida para levar numa viagem. São curtos, são viciantes e são muito mais do que aquilo que eles parecem, na verdade, ser.